Olá, seja bem-vinda como Me Tornei, eu sou Juliana Fonseca. Se você está querendo escolher uma profissão, se você está querendo fazer transição de carreira, ou se você simplesmente gosta de ouvir boas histórias, você chegou no lugar certo. Pega o cafezinho, a caneta e o papel e anota que lá vem boas histórias, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube e TikTok. Você vai acompanhar nossos podcasts completos no YouTube e no Spotify. E hoje nós temos aqui Arthur Moreira. Por Oi. favor, Arthur, se apresente. Então, basicamente, eu hoje sou vendedor de geladinhos. Eu sou criador junto à minha esposa, sou criador de uma fábrica de geladinhos. Mas, além disso, eu sou pai de 3, entendeu? E o que muda nisso tudo é a capacidade que a gente tem de correr atrás, de se dedicar a um negócio quando a gente se torna pai ou mãe. Porque Sim. muda completamente a nossa perspectiva em relação ao mundo, em relação à vida, em relação ao longo prazo. Porque eu vejo que as pessoas elas têm, às vezes, o costume de romantizar o empreendedorismo. Não são tudo flores. Apesar da Sim, gente de jeito nenhum, tem um monte de tá espinho. Eu longe de já ser fui já. flores. Mas quando a gente, se dedica, além de ter o próprio negócio, quando a gente tem um propósito, e esse propósito é a família, a própria família, isso se torna um negócio também. Porque hoje a minha profissão maior é ser pai. Nas horas vagas, eu sou empreendedor. Entendeu? Nas horas vagas, onde eu Você tem consigo. 3, não Eu é tenho isso? 3. Exatamente. Eu tenho Pietra, que tem 7 anos, fez agora dia 1º de março, ainda estou me acostumando com a idade Sim. dela. Noah, que tem 4 anos, faz aniversário em maio. E a Kira, que tem 1 ano e 4 meses. Eita. Nasceu no Dia das Crianças. Então, assim, hoje o maior desafio que eu tenho é conciliar, a minha vida familiar e a fábrica de geladinhos que funciona hoje dentro da minha casa, porque ainda não tenho logística para conseguir Sim. administrar um espaço, um estabelecimento e a minha casa. Mas é bom que você vai justamente me dar hoje dicas, né, para quem justamente tá nessa situação que você tá. É, é, Imagina, o que é que eu posso fazer? Meu Deus, eu tenho um filho de casa, 3. Como é que eu posso ganhar dinheiro e cuidar dos meus filhos ao mesmo tempo? Então vai ser exatamente. maravilhoso. Então eu É. quero que você volte no tempo agora, antes de você me dar essas dicas. Uhum. Arthurzinho, 15, 16 anos, o que é que você queria ser? Então, na verdade, com 15, 16 anos, eu estava fazendo técnico em biocombustíveis no IFBA, em Porto Seguro. Mas, assim, eu nasci no Rio Grande do Sul, entendeu? Eu nasci em Porto Alegre. E meu pai, ele. Quando eu tinha lá pelos meus 11 anos, meu pai sofreu um assalto e ele levou 2 tiros. Ele passou. Um tiro entrou por debaixo do braço, no antebraço, entrou por debaixo da veia e por cima do osso. Então, varou o braço dele, mas sem que afetasse a veia que vai Graças a direto Deus. ao coração. E o outro tiro, não, foram 3 tiros. Um tiro, aí o segundo tiro entrou no joelho dele, tirou uma lasca do fêmur e saiu na panturrilha, que atravessou também, e o outro tiro ficou alojado na nádega. Dava pra eu passava a mão sem sentir a bala na bunda dele, foi terrível. Coitado. Mas, isso foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Assim que meu pai se recuperou, o médico disse que ele não poderia mais andar, entendeu? Depois de 2 meses andando de cadeira de rodas e muleta, meu pai, no dia do aniversário de casamento deles, meus pais, a gente estava numa comemoração e meu pai desceu as escadas levantando as muletas, entendeu? Foi um momento muito emocionante pra mim, e foi uma forma que eu vi de levar a vida com determinação. Entendeu? Não permitir que ninguém me dissesse o que eu poderia ou não fazer da minha vida, entendeu? Então foi um start. Poucos meses depois, meu pai recebeu uma proposta de transferência. A gente estava no Rio Grande do Sul, e aí ele recebeu uma proposta de transferência. Ou a gente iria para Ouro Preto, Minas Gerais, ou a gente iria para Porto Seguro. Ah, que
Escolha Meu pai, difícil, meu hein? pai olhou pra todo mundo, praia? Praia, não, Praia. Partiu não praia. existia Amo dúvidas. Ouro Preto, mas Mas entre igrejas e praias, eu acho que não havia uma escolha mais óbvia. Então, a gente veio para Porto Seguro em 2006. Eu tinha 12 anos na época. E até hoje eu lembro, 19 de agosto de 2006. Isso se tornou para mim um start na vida, porque eu conheci uma qualidade de vida e conheci um povo muito diferente daquilo que eu havia vivido, entendeu? Porque os baianos, eles têm uma essência de ser que, que ultrapassa a qualidade de vida, ultrapassa o viver para trabalhar, sim. entendeu? Eu aprendi a trabalhar para viver bem. E aí a gente em Porto Seguro, como você falou, aos 15 eu tava aí no IFBA, acabei largando a escola aos 17, 18 anos. Eu larguei a escola porque eu havia repetido de ano no primeiro ano do ensino médio, eu entrei no IFBA e aí acabei também me embolando lá, mas eu olhei assim, vamos fazer o seguinte, na época o Enem estava aprovando o ensino médio, dando certificado de conclusão do ensino médio através da prova do Enem, Sim, sim. beleza? Isso foi lá em 2012. E aí nisso, eu olhei assim, eu vou fazer essa prova. Eu vou estudar por mim mesmo. Larguei a escola, saí do IFBA, eu tava no segundo ano do ensino. E aí eu cheguei e comecei a fazer, aí estudei. Passei 6 meses estudando sozinho em casa, lendo muito, indo a Que bibliotecas bom. públicas, procurando sempre maneiras de melhorar a minha escrita, de melhorar a minha visão em relação a todos aqueles assuntos, inclusive os que eu não dominava, que eram os assuntos de terceiro ano. Então, eu acabei tendo aprovação do ensino médio e consegui entrar na UESC, que é em Ilhéus, certo? Só que lá tem outro livro nessa Ótimo. história. Estamos aqui para isso. Em Ilhéus, meus pais, eles tentaram me ajudar financeiramente, mas houveram contratempos. De que maneira? Eu morava na zona sul de Ilhéus. A UESC, ela fica no Salobrinho, que é entre Ilhéus e Itabuna. Fica uns 20 quilômetros, assim, entre um e outro, é bem no meio mesmo. Então, o que acontece? Eu tinha que pegar um ônibus para ir até o centro da cidade e outro ônibus para ir até a UESC, beleza? Porque eu Ah, não não... tinha ônibus da faculdade, Tinha não? ônibus da faculdade, mas ele saía de manhã, Sim. entendeu? Só que eu estudava à noite. Então Ah, eu teria tá. que ir para a faculdade de manhã, esperar até 6 horas da tarde para que começasse o meu turno Sim. de estudo. Qual E curso que você estava eu fazendo? estava fazendo ciências sociais, completamente diferente de biocombustíveis, mas isso me deu um know-how muito interessante. Então o que aconteceu? Eu gastava em média por mês R$ 300 só em passagens de ônibus, entendeu? E de aluguel eu pagava R$ 250, só que era só um quarto dentro de uma casa. Eu pagava o quarto, então eu tinha acesso à casa e A tal, tudo moraria, mais. sim. Exatamente. O que acontece? Minha mãe, ela conseguia me ajudar com R$ 500 por mês. Já Exatamente o faltava valor. dinheiro. Não, era 300 mais Ah, é. 250 já é 550. Então já não batia os valores. Então algumas vezes eu ia a pé, eu andava 20 quilômetros para poder ir para a faculdade. E aí voltava de carona à noite. Entendeu? Porque tinha uma galera ali que morava pelo Salobrinho e alguns Hum, professores que voltavam para Ilhéus, e então eu conseguia carona. Então eu acabei me tornando um caroneiro em Ilhéus. E teve um tempo específico em que eu queria sair da casa em que eu estava para poder me mudar para o Salobrinho, que eu poderia ir a pé para UESC. O problema eu tinha que pagar os dias excedentes do aluguel da casa que eu estava e tinha que pagar o aluguel adiantado da casa que eu iria ficar. ah, tá. Entendeu? Tem Então, porque eles têm lógica. um sistema assim de, Sim. de pagar adiantado, pagar para morar, né? Sim, sim, Basicamente. sim, E sim. aí, os dias excedentes do dia que Sim. passou a data do aluguel, eu Não tinha que pagar também. batia. Não batia. Acabou que eu consegui deixar as minhas coisas pessoais na casa de um amigo, só que ele não podia me abrigar, e eu passei um mês e meio na rua, dormindo nas praias de Ilhéus.
periculosidade altíssima, entendeu? Então, foi pra mim um Ainda mais com estudo. essa cara de gringo, né, amigo? Olha que coisa linda, né? Ó, Olha que gringo dando maravilha. Não, mas sopa. Mas eu era um graças a pouco mais Deus. hippie. Ah, não. Aparentemente hippie na época. Hoje eu me tornei a minha estética hoje é adaptada, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa Empresário. hoje eu sou propositalmente uma pessoa que aparenta, ter mais do que eu tenho de fato, mas é proposital, porque eu sei que a gente vive em uma sociedade de estética, eu sei que a gente vive em uma sociedade onde o seu cartão de visita é mais importante daquilo que você fala, é mais importante do que aquilo que você tem de fato. O que você aparenta é o que você é, entendeu? Então eu utilizei isso a meu favor. Mas na época eu acabava conseguindo fazer, algumas faxinas pela cidade para conseguir dinheiro para comer, para me deslocar talvez, e sem deixar de ir na faculdade, o que era mais importante para mim. É que você estava Aca gostando do eu curso, né. muito. Ai, Pô, que bom. entender antropologia, ciências políticas, estatísticas aplicadas às ciências sociais, foram coisas que me deram uma visão de Tu mundo. foi fazer biocombustível sem Nada, não, hum, não, é tudo nada, assim. curioso, o curioso é que depois eu apliquei, a parte química dos biocombustíveis no meu negócio de hoje. Acabou, né, É, tudo servindo para alguma tudo coisa, né. tudo serviu por quê? Eh, Depois que eu retornei de Ilhéus, Hum. eu completei 6 meses só em Ilhéus, não consegui ficar muito tempo lá, porque estava insustentável, o auxílio moradia do É, da tu ficou esse tempo todo na praia, lá na rua, e Uhum. depois, conseguiu esse quarto Não, no não consegui, não consegui. tá Aí perto eu da tive que faculdade? sair de Ilhéus, eu peguei minhas coisas, larguei a faculdade e voltei para Porto Seguro, para casa dos meus pais. Foi motivo de, eh assim, Momentos de difíceis. litígio, na verdade, entre a família, porque meu pai declarou que eu era a decepção da vida dele, porque não havia concluído a faculdade, porque não, enfim, uma série de coisas que aconteceu, mas que no final das contas fez com que eu enxergasse, outras dificuldades que eu não tinha passado na vida, entendeu? Eu tinha tido uma série de privilégios que eu não tinha consciência de que eram privilégios, entendeu? Minha mãe era professora, eu sempre estudei em em escola particular, mas porque ela Hum, trabalhava na escola em não que eu tinha aquele estudava, e desconto, tinha né. aquele descontaço, entendeu? Aquele desconto de 50% assim, como era eu e minha irmã, eu tenho uma irmã que é 3 anos mais nova que eu, então minha avó também trabalhou muito tempo naquela escola em Porto Alegre, então eu tinha desconto. Quando a gente chegou em Porto Seguro, minha mãe também trabalhou na escola em que eu estudava, no caso ela pegou primeiro o emprego e matriculou a gente na escola em que ela estava trabalhando, e até hoje ela está trabalhando nessa escola, maravilhosa escola, tem já vai fazer 18 anos ano que vem que ela está nessa escola. E então, assim, meu pai sempre trabalhou em indústria. Então, houveram privilégios que eu não tinha noção que eram privilégios. E aí eu tive depois eu, com a experiência antropológica em que eu me enfiei, eh, então eu tive noção. Quando eu voltei para Porto Seguro, tive problemas com meus pais e tal, tudo mais, saí da casa dos meus pais, fui pra Arraial da Ajuda. Você conhece Arraial da Bem Ajuda? conhecido. É um lugar onde você pode se perder, por acaso, né. Onde uma semana parece um dia e um dia parece uma semana, enfim, são coisas que acontecem em Arraial da Ajuda, como um cassino de lotos. Mas, depois de um tempo, eu arranjei um trabalho como barman, eu estava na casa de uns amigos, e aí um amigo meu disse assim: "Pô, eu consegui um trampo, só que eu não vou poder ir. Aí eu queria saber se você quer pegar minha vaga". Eu disse assim: "Rapaz, vamos". Aí eu fui nesse cara, um argentino de Ushuaia, e inclusive aprendi a falar espanhol na época graças a esse trabalho, porque ele também contratou outros argentinos, então para que eu pudesse me comunicar com meus colegas, eu precisava entender o Sim. espanhol. Então acabou que eu trabalhei 1 ano e pouco com esse cara que é o dono do Buda Bar, Sebastian, maravilhoso. Uma pessoa de uma integridade Meu mental e Deus. espiritual e física Difícil, genial, viu, dono de bar. genial. Não, o cara, ele me disse assim, ó, "Diz uma coisa, você tá morando sozinho?" Eu disse: "Não".
Ele, o que que falta pra você morar sozinho? Eu disse, ó, é porque o aluguel que eu encontrei é 300 conto e eu só tenho, tipo, eu tenho poucas roupas, então, aí ele, vamos fazer o seguinte, isso, ele ainda não tinha me contratado. Ele chegou assim, ó, ele me deu R$ 400 na mão, disse assim, ó, amanhã eu quero você aqui às 3 horas da tarde pontualmente, mas agora você vai sair, vai pagar um aluguel, vai comprar umas 2 ou 3 roupas pra você, vai tomar um banho, vai relaxar, e eu quero você amanhã aqui, pontualmente às 3 horas da tarde. Por favor, não me decepcione. Eu, eu olhei assim, quando? Quando? Isso foi uma oportunidade do universo. Entendeu? Eu abracei essa oportunidade com tudo que eu podia. E aí eu comecei a me desenvolver dentro de bar e restaurante, também com comunicação em outras línguas. Também recebíamos clientes ingleses, clientes de toda a parte do mundo, porque a gente está em Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda é um lugar extremamente turístico, internacionalmente falando. Então eu acabei falando outras línguas e me desenvolvi a partir dali. Beleza, fui seguindo no bar e restaurante, trabalhei em alguns outros lugares também em Porto Seguro. E aí eu conheci minha esposa. Só que eu e minha esposa, aí é que vem o livro 2 da história. Porque eu conheci minha esposa, eu tava com uns 16, 17 anos. Ai, meu Mas Deus. veja bem, eu conheci ela com 16, 17 anos. A gente se topava aleatoriamente em Porto Seguro. Ela era um pouco mais jovem, então assim, eu já tinha 16, 17, então ela tinha automaticamente seus 14. Eu achava ela linda, mas eu não podia me relacionar com uma menina tão nova. Entendeu? Seria complicado pra mim. Até por uma questão de princípios, eu disse, não, pô, ela é linda, massa, mas não é o que eu posso agora. Entendeu? Mas a gente foi se topando aleatoriamente. Às vezes a gente se topava 2 vezes no ano. Mas quando a gente se via, era de uma amizade, era de um carinho, um abraço interminável. E todas as vezes que a gente se via, no momento da despedida, a gente dava um abraço que ele durava minutos. Sabe quando você abraça uma pessoa que você sente o coração dela batendo junto com o seu? E aí nasceu uma amizade. Depois de um tempo, eh, enquanto eu estava em Ilhéus, isso a gente conversando recentemente sobre a nossa história, eu descobri isso sobre ela. Ela estava constantemente perguntando por mim na cidade. Se alguém tinha me visto, se alguém sabia de mim. Então, quando eu voltei pra Arraial da Ajuda, a gente começou a se topar de novo, que ela também frequentava Arraial da Ajuda. E aí a gente se topou em Porto Seguro quando eu estava trabalhando numa pizzaria e kebaberia. Eu já estava trabalhando há alguns meses. E aí ela apareceu com um narguile na mão. Eu disse assim, pô, que narguile bonito. Aonde vai rolar essa Nova sessão? cantada Nova essa cantada. Eu disse, agora. aonde vai rolar essa sessão? Aí ela, pô, na casa de um brother aqui perto. Você sai que horas? Eu disse, pô, meia-noite. E ela, pô, cola lá. Eu disse, massa. Aí a gente começou a se ver constantemente, só que de uma forma mais aleatória ainda. Por quê? Às vezes eu caminhava, eu tinha uma forma meio de andarilho pela cidade, porque eu caminhava aleatoriamente, passeava pela cidade. Só que às vezes a gente se topava umas 3 ou 4 vezes no mesmo dia, em lugares completamente diferentes da cidade. Entendeu? E aí eu virava uma esquina, eu topava ela e assim, oxe, que onda é essa, velho? E aí a gente começou a se topar, se topar, se topar, se topar. E aí a gente começou a se encontrar mais intimamente, digamos assim, porque a gente ia pra casa de uns amigos dela, que era um casal de amigos. A gente sentava, assistia um filme, 2 casaizinhos, basicamente, mas a gente ainda não tinha se beijado, a gente não tinha declarado nada ainda pro outro. Éramos literalmente amigos, bons amigos, confidentes. Então, no momento em que a gente teve uma despedida específica que a gente se olhou, eu abracei ela, só que eu não queria mais soltar. Eu sabia que aquele momento ali, eu não podia mais negar o que eu estava sentindo. Então foi aí que surgiu o nosso relacionamento no dia 29 de fevereiro de 2016. Então nós fazemos aniversário de namoro todo ano bissexto. Inclusive É fizemos agora mesmo? 2 anos de 2 anos de namoro namoro. Tem bissexto. lógica, é. É. E aí então a gente começou o nosso relacionamento e tudo mais. E só que a mãe dela estava indo pra Itália, morar lá, porque ela conheceu um cara muito legal e tal. Então ela estava indo morar na Itália. Eu disse pra ela, pô, fica. A maluca ficou.
Doida, 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 completamente doida. Amor, Não, hein? maravilhoso. Não, o sim dela foi o que possibilitou nosso futuro. Sem esse sim dela, eu não estaria aonde estou hoje, nossa família não existiria, entendeu? Então foi uma série de acontecimentos aleatórios que possibilitou que eu estivesse aqui hoje, entendeu? Falando como empreendedor, falando como pai. Então, pouco tempo depois, questão de 4 meses a gente junto, ela engravidou da primeira. Não sei como isso É, aconteceu. foram os testes. Então, a gente. Só que a gente tinha uma vida agitada, assim, em questão Trampava de com o quê já galera. nessa época? Eu tava Em ainda com bar, drinks, né, bares e restaurantes e restaurante. tal, tudo mais. Só que nos restaurantes que eu já trabalhei, eu sempre fui alguma coisa. Então, ou eu tava na parte de bar, literalmente de drinks, etc., fazendo sucos, ou eu ia pra chapa, porque eu era multifuncional. Já fui assistente de sushi man, já fui na minha Aprendeu de eu tudo. aprendi de tudo. Hoje eu sou multitarefa, porque eu tive um pouquinho de experiência em cada coisa e aprendi a fazer as coisas. Então, quando a gente ficou junto e ela engravidou, eu olhei pra ela: "Pô, velho, você tá sentindo falta das festas, da galera?" Elas: "Nenhuma." Eu assim: "Pô, eu também não, velho." Então a gente começou a se bastar, entendeu? Então a gente meio que se isolou dos nossos amigos, amigos, vírgula, porque essas pessoas começaram a se afastar da gente porque elas não participavam mais daquele estilo de vida que a gente estava levando, entendeu? Elas não eram pessoas caseiras, eram pessoas que estavam sempre curtindo, sempre aloprando e tal, tudo mais, e a gente já não se sentia mais bem com aquilo. Passou dessa fase. Exato. Nessa época eu tinha 22 e ela Deus, muito tinha 19. novinho. Exato. E aí o que acontece? Saímos de Porto Seguro pra ir morar em Alcobaça, não sei se você conhece Alcobaça. Falar. Fica na Costa das Baleias, uma cidade maravilhosa. Ou não. Mas que só dá pra trabalhar ou com peixaria, que é no caso o Porto, que é muito forte lá, ou então em bares e restaurantes à noite. Basicamente esse é o mercado de trabalho, não tem muita coisa na cidade. Então é uma cidade muito pacata, muito bem complicadinha até, a falência, à beira da falência a cidade. Mas a gente tava lá porque ela herdou uma casa, e então a gente só tava fugindo do aluguel. A partir daí, a gente também voltou para Porto Seguro, fomos para Posto da Mata, então a gente foi transitando ali entre algumas cidades para ver o que se encaixava mais no nosso estilo de vida, e fomos para Teixeira de Freitas. Aí é que se inicia o processo do que é a nossa empresa hoje. Por quê? Quando a gente teve o nosso segundo filho, que foi o Noah, ele a gente percebeu que eu estava tomando muito tempo da minha vida trabalhando para os outros, sendo que esse dinheiro não pagava nossas contas direito, entendeu? Não sobrava dinheiro. Então eles estavam a gente vivia apertado, e ao mesmo tempo a gente sentia que faltava alguma coisa ali, entendeu? Eu estava sobrecarregando ela em casa e estava trabalhando, só que aquilo não me apetecia completamente, sabe? Então a gente olhou assim: poxa, a gente tá em Teixeira de Freitas, que é um lugar que tem o quarto custo de vida mais barato do Brasil. Então por que a gente não pode começar o nosso negócio aqui? E a gente começou o nosso negócio com R$ 30. Um liquidificador que a gente já tinha, um congelador de geladeira que a gente já tinha, porque era básico da nossa casa. E a gente comprou abacaxi, água, açúcar e hortelã e o saquinho de De onde geladinho. veio a ideia? Vou fazer geladinho. É cultural, entendeu? Teixeira Ah, de Freitas como é que chama geladinho lá em Porto Alegre? é sacolé. Sacolé. É sacolé. Mas eu também tomei muito sacolé quando eu era criança, Sim. mas Eu adoro. eu adoro também. Mas a, a gente ainda não sabia o que estava por vir. Quando a gente começou com esses R$ 30 e o sabor de abacaxi com hortelã, a gente começou com 10 geladinhos, 10, 20 geladinhos. Fizemos ali, batemos, congelamos, saí no dia seguinte para vender. Vendi tudo. Eu dobrei o nosso capital. Na rua mesmo. Na rua.
Não, saí na louca. Comprei o Foi isoporzinho, mesmo? e saí com o isoporzinho na Ixi, mão, ó, tá. geladinho e tal. Tô tentando fazer uma renda aqui pra minha família e tal. A gente tá iniciando um negócio. E a galera, pô, abraçava, porque eu sempre falei muito bem, eu sempre me comuniquei muito bem. Então, a galera abraçava. Beleza, dobramos o capital e investimos novamente. Aí começamos. E ela, quando eu tava em casa, ela sempre pesquisando novas receitas e aí aprimorando a Geladinho receita. E geladinho gourmet, que gourmet. foi aí que a gente entrou no geladinho gourmet. A gente acompanhava uma moça que é Babi. Ela é de São Paulo, ela vendia. Hoje ela tem uma mega distribuição de geladinhos, porque ela fazia um geladinho custar barato e ser bom. Então a gente começou a seguir a receita dela, até que a gente foi trabalhando, trabalhando, trabalhando e desenvolvemos a nossa própria receita. Mas o que acontece? A gente já estava trabalhando com geladinho, brigadeiro, bolo de pote e festa na caixa. Você conhece festa na Sim, caixa? sim, Pois sim. bem, a gente estava Tudo, vendendo a tudo. rodo. Nossa, a gente estava vendendo muito bem. Que A gente massa. fazia 3, 4 encomendas por dia, de 80, R$ 120. Então, por dia, a gente estava tirando Já uns estava 500 ganhando mais conto, do velho. que você ganhava no restaurante. 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes, entendeu? Então, quando a gente percebeu, quando a gente se deu conta, a gente tava fazendo 3 ou 4 salários. Muito bom. A gente tava pleno, até que veio a pandemia. Aí foi que pegou a gente. Porque as pessoas já não queriam mais gastar dinheiro, as pessoas começaram a não aceitar coisas que vinham de ambulantes. Então, toda a renda através da rua foi caindo, 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 caindo. E a gente se viu quebrado. Até que a gente sentou, conversou muito francamente e chegamos à conclusão de que ou a gente saía de Teixeira de Freitas para um lugar que tivesse girando dinheiro e girando comércio independente da pandemia, ou a gente ia começar a vender as nossas coisas para poder viver. Então, não seria uma coisa viável. Então, quando a gente fez muitas pesquisas e tudo, então a gente encontrou Salvador. Foi a primeira opção da Salvador. gente, foi a primeira ideia da gente, mas a gente foi pesquisando, pesquisando, ou a gente ia para São Paulo, estilo Ribeirão Preto, que era uma cidade de muito calor e tal, tudo mais, ou a gente vinha para Salvador. Era relativamente De mais novo, perto. escolha, né. É a dualidade de novo, Vamos ir pra para praia. praia. Então, e a praia sempre me perseguindo, né? Então foi quando a gente veio para Salvador, 2020, as praias ainda estavam fechadas, mas ainda era possível fazer venda eh, através na rua, entendeu? Não estava completamente livre o trânsito, mas a gente já conseguia fazer alguma coisa. Eu entrei num trabalho num restaurante ali no Santo Antônio do Carmo, e ela conseguiu alguns trampos também de modelo e etc. Então a gente conseguiu conciliar os nossos trabalhos a ponto de a gente conseguir uma renda para poder reinvestir e reaver a empresa em si, né? Isso conciliando com duas crianças dentro de casa. Já tinha 2 Já já. tinha dois. Não, Então, a viagem para Salvador, a gente veio de é a ônibus, um ônibus treva, clandestino, amiga. é a Entendeu? tre Nossa senhora. Foi um ônibus de madrugada, 16 horas, com nunca duas mais. crianças. Nossa, nossa. É ótimo, se puder Impossível. ter filho Não, é impossível. ótimo. Não, mas ter filhos, eu costumo dizer o seguinte, se você quer uma vida de adrenalina, tenha filhos. Filhos, faz É 40 uma salvamentos por coisa, dia. é uma coisa linda, porque assim, você nunca sabe quando, de repente, você vai acordar numa madrugada, seu filho tá queimando de febre, você vai ter que levar ele na UPA às 2 ou 3 horas da manhã. Porque parece que as doenças respiratórias, elas É só esperam você dormir, cochilar é. pra atacar. Entendeu? Então, é uma aventura, é uma vida de adrenalina. É ótimo, é É ótimo, é incrível. Não, é aconselho. incrível. Super. Mas então a gente, depois de um tempo, eu eu saí do meu trabalho também porque não tava dando muito certo. Eles queriam que eu ficasse mais tempo no trabalho e de novo ver aquela questão do tempo. Então eu passava de 8 a 10 horas trabalhando, e do dia com os meus filhos eu tinha menos de 8 horas, ou seja, eu tinha menos de um terço da minha vida diária
com meus Tinha que filhos. dormir, né. Tinha que dormir. Entendeu? E eu também estava, de alguma maneira, sobrecarregando minha esposa. Porque o trampo dela de modelo não era sempre, mas ela tirava uma grana legal com alguns ensaios e tal, tudo mais. Só que ainda estava apertado e o meu tempo, eu não estava vivendo a infância dos meus filhos. Entendeu? Então foi quando a gente olhou assim, e aí, bora voltar? Bora voltar com geladinho agora direito e tal, não sei o quê. Aí a gente sentou, conversou e beleza, reinvestimos. Levou um tempo pra gente conseguir comprar um freezer, levou um tempo pra gente conseguir comprar a seladora, inclusive a seladora a gente comprou tem 2 meses, então pra facilitar o processo de produção, mas hoje a gente tomou uma dimensão que que colocou a gente num patamar de distribuição de geladinhos. Hoje a gente consegue vislumbrar a nossa empresa como uma grande empresa, entendeu? Ela ainda não é, mas ela tem a capacidade Sim. de se tornar, coisa que a gente nem imaginava quando a gente investiu R$ 30, Fazem no entendeu? verão, assim, mais ou menos quantos geladinhos por mês? Nossa, por mês é absurdo, é absurdo. Acho que eu vendi nesse verão nesse verão eu devo ter vendido uns 15.000 geladinhos. É absurdo. Eu sozinho, Ah, você eu sozinho, não sozinho, só tem eu outras vendo. pessoas que Não, vendem pra não, você? só eu, entendeu? Porque a gente, eh, o que acontece, hoje a gente não, devido às crianças, a gente não pode se comprometer para produzir para outras pessoas venderem. Não dá, né, não Entendeu? dá Ainda não tempo. dá. A gente consegue produzir, uma base ali, algumas bases, por exemplo, uma base alcoólica e uma base cremosa, para que a gente possa trabalhar nos dias, uns 2 ou 3 dias, assim, e aí a gente produz rapidão ali, sempre dando conta das crianças e tal, tudo mais, conciliando, e tentando sempre, aprimorar a nossa capacidade de produção para que a gente possa, sim, pegar uma pessoa para revender o nosso geladinho. Então hoje a gente está focando no processo de produção, de acelerar esse processo de Sim, produção, sim. para que e também focando no processo de embalagem. Por quê? A embalagem hoje, para que você possa trabalhar com distribuição, ela necessita de tabela nutricional, necessita de CNPJ. O CNPJ a gente já tem, mas tem a logo do CNPJ, tem o cadastro da Anvisa também, que é o certificado ali É para mesmo? para você poder trabalhar com distribuição. Por quê? Porque as pessoas vão revender o seu geladinho. Então, o seu Sim, produto data de validade, né, tem tudo que ser seguido muito à risca para que você esteja respaldado juridicamente caso para não dê. tomar um processo antes mesmo de você crescer o suficiente para poder pagar qualquer coisa que seja para qualquer pessoa, entendeu? Porque você pode se responsabilizar pelo processo de produção, pelo processo de armazenamento, mas a partir do momento que você coloca no armazenamento de outra pessoa para ela revender para você, você tem que passar a responsabilidade para ela. E se ela não armazena direito, o seu cliente final, ele não vai responsabilizar a pessoa que vendeu para ele. Ele vai responsabilizar a A empresa que fábrica. produziu. Exato. Entendeu? Então são preocupações que a gente tem que ter, a gente tem que se resguardar de todas as formas para que a gente possa ter a segurança de vender de certificar para o nosso cliente de que o produto que ele está consumindo ali é o mesmo produto que a gente está produzindo aqui. Entendeu? Então, até esse processo acontecer, é uma caminhadinha um pouco até árdua. Entendeu? Porque é uma série de investimentos que você tem que fazer para registro de marca. A gente ainda está em processo de registro de marca O no novo INPI. verão, O né. novo verão, o novo verão é o nosso slogan, é o nosso Ah, é? Instagram. Porque o que É o acontece? Instagram. É, é, o nome da marca é Damasco Geladinhos. Por que Damasco? Eu tenho um pouco de TDAH, então às vezes eu vou entrando em assuntos Não, e aí mas eu sou vou mulher, fluindo. mulher consegue entrar É, em vários assuntos e voltar. Vocês que não eu não tenho essa entendem. capacidade ainda. Por mais que eu me entenda meio feminino, meio masculino, essa parte do Aham. feminino ainda não internalizou em mim. Nunca chegarão. Eu sei que não. Minha esposa vive tentando, mas Hum. não vai, não flui Não, tão rapidamente. eu vi lá que era damasco mesmo. É. Ia até te perguntar. Por que Damasco? Eh, a minha esposa, ela é descendente de sírios, ela é filha de sírio. Então, eles vieram para o Brasil, veio uma parte da família nos anos 30 e outra parte nos anos 50. O que acontece?
essa família era na Síria, eles comercializavam tecidos. Então eles tinham muito dinheiro, eles eram bastante influentes na época. Só que houve um processo na Síria que foi quase uma colonização francesa, entendeu? Só que aí houve um processo de briga ali entre católicos e muçulmanos, porque tem uma parte que é católica, uma boa parte que é católica, uma parte que é muçulmana, e ainda veio o governo da França tentar interferir nessa treta. O que acontece? A família se saiu para que eles não vivessem essa guerra, que tá durando, já Até durou, hoje, né? Desde 2010, eu acho. exatamente, tem muito tempo que essa guerra tá, antes, foi nos anos 30 isso. Entendeu? Então, a influência do governo francês começou nos anos 30, 50 e ainda se perpetuou até os anos 2010 e a Guerra da Síria continuou do jeito que tá. Então, o que acontece? Essa família, ela foi pro Rio de Janeiro, então eles se estabilizaram lá, conseguiram também criar uma empresa de pescados e tal, tudo mais. Só que o pai da minha esposa, ele era uma ovelha negra, digamos assim, como eu e ela também somos. Então, ele renegou a família. Ele não queria viver daquela forma, ele não aceitava a maneira como a família ganhava o dinheiro. Eles tinham parceria com o governo e tal, etc. Inclusive foi na época de Collor, então houve uma série de problemáticas ali que ele enxergou e também ele quis se sair fora. Nisso, ele veio pra Bahia. Conheceu a mãe da minha esposa e, e teve ela e o irmão dela. Só que, além deles, ele teve outros 6 filhos. Alguns baianos, outros no Rio, enfim. Ele era um rapaz É. meio afoito, nesse negócio de fazer filho. Crescer e multiplicai-vos. Ele levou muito a sério esse negócio. É. E aí o que acontece? Então, como esses filhos, eles não eram muito bem vistos pela família original, porque eles eram filhos de outro casamento e tal, tudo mais. Então, houveram também traições. Então, foi Sim, uma sim. história muito complicada. As mães se odiavam também. Então, era uma coisa. Imagina. Você tem noção, você tem noção. Minha esposa hoje tem 25. O irmão dela, que é próximo a ela, que é o Saile, que é meu cunhado, ele tem 1 mês mais velho do que ela. Só que são de mães diferentes. Entendeste? Sim, Foi bem complicado. Então, imagina. foi bem doido. Então, o que acontece? Só que o sobrenome dessa família, em árabe, é Saif. Só que Saif, em árabe, significa espada ou verão. Ok? Hum. Então, como nós somos uma descendência dessa família meio renegada, então nós somos os novos Saif. A gente quis se desvencilhar desse nome original e criar Hum. nossa própria descendência da família Saif. Então nós somos o novo verão, nós somos os novos Saif, o novo verão. E Damasco, por ser a capital da Síria, que é de onde vem uma parte da família da minha esposa. Olha, menino, Entendeu? tudo tem. O storytelling, ele tá completo ali, entendeu? Inclusive, a Aham. nossa marca, você viu no Instagram, ela é laranja, ela tem um tom de laranja muito específico. Esse tom de laranja é o tom do pôr do sol na Síria. Porque, como é relativamente desértico lá, tem uma parte que é desértica, então o pôr do sol ele se torna um amarelo bem avermelhado, então é um laranja muito denso o pôr do sol no deserto. Então a gente trouxe esse laranja para caracterizar a nossa marca, já que não existia nenhuma outra marca de geladinhos ou de sorvetes com essa cor específica, entendeu? Então a gente utilizou tanto o laranja da fruta damasco quanto o laranja Sim, é do que eu pôr do pensei sol da nisso. Síria. Exato. Mas a brincadeira Hum. é tudo Arthur, englobado. quais são as próximas metas para Damasco? Já Bom, diz barra o novo barra o verão. novo verão. As novas metas são o seguinte. Hoje a gente tá querendo. Na verdade, hoje a gente tá se inscrevendo no Shark Tank Brasil. Hoje a gente tá se inscrevendo também no Vale do Dendê, que é uma aceleradora aqui de Salvador, que fica ali no Pelourinho, eles são maravilhosos. E a gente está procurando programas de aceleração de startups ou então programas de aceleração de microempresas para que a gente possa investir em maquinário, possa investir em embalagem, tudo para que a gente possa atingir a larga escala de produção.
e isso tornar a gente uma marca a ponto de competir com marcas como a Jundiaí, como a Kibon, como outras marcas de Sim, sorveteria, mas a gente vai trabalhando num formato que é o geladinho, entendeu? Que é, a meu ver, mais higiênico, entendeu? Porque ele vai ter uma sim. embalagem externa, vai estar dentro disso aqui, não derrete tão rapidamente, não Ai, mela todo mundo tanto. gosta, né. Exatamente. E o que acontece? A gente não. A gente trouxe um novo conceito de geladinho, por quê? A gente entendeu que geladinho, ele é versátil. Ele não é só uma sobremesa. Ah, culturalmente, ele é uma sobremesa. Então a Sim. gente tem um geladinho aí como Cara, você pode um levar pra casa, em casa você congelar de novo. exatamente. Mas, acima disso, nós temos as linhas. A linha gourmet, Alcoólica, né. mas a gente tem a linha gourmet, que é a linha tradicional, né, os cremosos. A gente tem a linha da Choco, que são geladinhos trufados, que vai casquinha de chocolate crocante ao redor e por dentro mousse. Temos a linha vegana, temos a linha zero açúcar, zero lactose, proteica, que é uma linha que vem com, todos É os whey geladinhos protein? exatamente, a Ai, gente meu trabalha Deus. com whey da Olha, Growth, ele tem 20 trabalhando gramas ela. de proteína por geladinho, viu pai? Olha. Batendo certo. Então, o que acontece? A gente entendeu que o geladinho, por a gente estar em Salvador e ser um lugar extremamente quente, inclusive E a tendência é piorar. no inverno rigoroso do ano passado, a gente passou por 39 graus durante julho. Eu disse, nossa, que loucura, não? Então a gente Praia do descobriu Forte, né. exatamente, Praia do Forte, a gente fica mais na Praia da Paciência, Praia do Buracão por ser próximo. Então meu deslocamento se reduz, porque eu moro no Rio Hum. Vermelho, né? Então o meu deslocamento se reduz. Mas eu tenho hoje a visão de estar em pelo menos umas 8 praias de todo o litoral, do litoral norte ao litoral sul, para que a gente possa chegar à Massa. visibilidade que a gente merece. Depois de tanta luta, depois de tanto acontecimento, depois de tantos livros escritos com a nossa história, Uhum. é o mínimo que a gente deve conquistar, porque conciliar principalmente a vida de pai, marido e de empreendedor é um desafio estúpido, porque quando eu chego da praia, eu trabalho cerca de 4 a 5 horas por dia. Entendeu? Eu tiro uma grana legal até, dependendo do fluxo da praia, dependendo do dia, Sim. se ele tá nublado, se ele não tá nublado, isso vai alterar completamente o meu faturamento. Mas chegar em casa e aí eu tenho as crianças fazem bagunça na casa. Minha esposa cuida da alimentação, ela cuida de muita coisa, mas, pedir a ela que enquanto eu tô fora, que ela se sobrecarregue, eu não faço mais. Então, quando eu chego em casa, às vezes a comida tá pronta, às vezes a comida não tá pronta, eu vou e faço a comida, às vezes a louça tem pra lavar, eu vou e lavo a louça. Então, quando eu chego em casa, eu sei que ela já passou a tarde inteira cuidando deles, entendeu? Então eu chego em casa, abraço tudo, digo a ela: "Véi, relaxa, cheguei". Entendeu? Por mais que eu tenha passado 4 a 5 horas carregando uma caixa que pesa em torno de 7 a 10 quilos, entendeu? Que eu carrego ela ergométrica. Então eu faço, Ai. eu fiz porque como eu já trabalhei com macramê, na época que eu era Hum. hippie, eh, então eu fiz um sistema que eu consigo apertar ela para que ela fique ergométrica. Então ela não vai afetar minha coluna com deslocamento, senão eu ficaria assim e aí eu teria um Hum. problema de coluna sério em pouquíssimo tempo. Ainda mais caminhando na praia, que tem areia fofa, que você precisa, compensar o peso o tempo todo. Então eu diminuo ao máximo para que minha postura fique correta, entendeu? E que eu tenha um deslocamento facilitado. Porque aquelas caixas assim de lado, Sim, sim. elas Acaba com a coluna do acabam cara, com a né. coluna e desloca o ombro. As Hum. pessoas não percebem. A longo prazo, elas ficam com o ombro torto. Por quê? Eu descobri isso com a foto da identidade da minha mãe. Ela só carregava a bolsa de um lado, Uhum. mas isso se tornou um costume dela. E aí, no dia que ela foi tirar a foto para renovar a identidade, que ela precisava fazer alguns documentos, quando ela posicionou, ela tava com o ombro assim. Eu É. disse: "Mãe, qual é o braço que você bota a bolsa?". "Ah, esse daqui, porque é mais prático". Eu disse assim: "Pois bem, velho, procure uma mochila, vá". Mas aí ela já consertou e tal, ela hoje intercala entre os ombros e tal, mas, entendendo um pouco sobre a estrutura me fez com que eu pensasse numa caixa ergométrica. Mas, quando eu chego em casa,
tem toda essa loucura, né? A casa tá Sim, empolvorosa, porque é o horário normal. mais, é o horário mais agitado das crianças, é pouco tempo antes de dormir. Porque eles têm uma descarga de adrenalina e parece que o corpo diz assim, ó, eu tenho que gastar o restante de energia agora. E aí é quando quando eles estão em polvorosa e tal, tudo mais, e aí começa o processo de banho, janta, dar uma relaxadinha ali, ler um livro, etc, e aí bota pra dormir. Você tem que diminuir o processo, de ativação da criança para que ela possa dormir bem, que senão, principalmente o bebê, ele é muito afetado por esses processos. Então, assim, ter tudo isso em mente, chegar em casa, dar conta das crianças, fazer tudo isso, dar conta da minha esposa, dar um feedback pra ela como é que foi as vendas, a gente sentar e fazer contas de quanto foi, quanto que a gente conseguiu tirar no dia, fazer contagem de geladinhos. Isso enquanto tá dando conta das crianças. Aí no momento que as crianças apagam, aí começa, não, bora dar uma ajeitadinha na casa, não, bora fazer mais geladinho, ou então vamos sentar e ver o plano de negócio aqui, ver se tá tudo certo. Então, além das nossas questões pessoais, íntimas e etc. Então, quando a gente percebe, a gente tá indo dormir 2 horas da manhã. Só que o meu bebê acorda às 6:30 da manhã, É. entendeu? Então, o conciliar é o mais difícil, entendeu? Se uma pessoa, foi por isso que no início eu falei, a pessoa que ela não tem filhos, ela tem um desafio relativamente facilitado, mas facilitado entre aspas, porque ela não vai ter o desafio de conciliar, Mas acho que quando a gente tem filho, a entendeu? gente recebe uma energia a mais. Sabe aquele nitro? O carro tá ali É uma questão andando de no determinação. máximo. Quando você tem filho, você ganha o nitro. É É a mais motivação de energia. que eu percebo da seguinte forma, é a motivação que você nunca vai se permitir desistir. Você não pode, Você né. não pode, não pode desistir. Não existe essa opção. Não existe a opção de tentar botar a cabeça na mão, desesperar, chorar por horas. Hum, Não "Meu vai ali. pai, fiz cocô". Então, meu pai, o bebê tirou a fralda, fez cocô no meio da sala. Aí veio o desafio. Sujou Aí minha tudo. esposa. Ô, Ai, velho. Arthur, é Mas bem então, isso. assim, não existe essa opção. Então muita gente hoje faz geladinho. O que que você acha que vai ser aquele diferencial para a pessoa crescer nesse ramo e se tornar como você, empresário hoje, no ramo do geladinho? Então, o O que é ramo dos o que é geladinhos. mais importante? Então, o diferencial hoje do geladinho é variedade de linhas, às vezes você atender a necessidades específicas. Porque o que acontece é o número de pessoas intolerantes à lactose, o número de pessoas pré-diabéticas ou diabéticas, o número de pessoas que têm alergias alimentares ou intolerâncias, ele tem aumentado muito, entendeu? Então, se as pessoas não se adaptarem a isso, elas vão ficar de fora, entendeu? E isso para Para qualquer doces e mercado, para sobremesas em geral, qualquer né. mercado, qualquer mercado. As pessoas precisam entender que por exemplo, eu sou alérgico a ovo, trigo, leite e soja. Ai, Eu Deus. sou alérgico a proteínas principais. Por exemplo, se eu como algo que contém leite, ok? Ele pode não conter lactose, mas ele vai ser à base de leite, que ele contém a caseína. Isso já me gera alergia. Mas a minha alergia, ela se desperta em formato de dermatite atópica. É uma doença bem complicada, ela não é transmissível, mas ela é crônica. Não tem cura, entendeu? Então eu tenho que lidar com isso constantemente. O ovo, não posso nada que contenha ovo, nem claras, principalmente, porque a clara do ovo, ela contém uma proteína chamada eh, albumina, que é inclusive uma proteína muito utilizada em whey e etc, como base, só que ela me causa extrema alergia. Então, lidar com essas alergias fez com que eu enxergasse um mercado e até então ele não estava sendo visado, entendeu? Então hoje nossos geladinhos todos eles são zero glúten. Por quê? Porque eu encontrei pessoas celíacas durante o processo de vendas e quando eu dizia que era zero glúten, elas, ah, nossa, finalmente alguém que me entende, alguém que pode me dar alguma coisa que eu possa comer com segurança, com tranquilidade. Por quê? Porque é um mercado que ainda está em crescimento e que ainda está ganhando um pouquinho de visibilidade, entendeu? A galera que é vegana também, eles têm espaços específicos
para veganos, entendeu? Então é como se eles fossem segregados socialmente. Não, beleza, a gente tem um espaço vegano aqui para você, fica ali. Entendeu? Então as pessoas alérgicas, elas também se sentem assim, as pessoas intolerantes se sentem assim. Então quando a gente traz um produto versátil, um produto que é cultural e que ele é aberto ao consumo para qualquer pessoa, independente das necessidades alimentares dela, independente das restrições alimentares dela, a gente tá entrando no mercado de cabeça, entendeu? Então a gente tá abrindo o nosso leque de público, permitindo que as pessoas tenham segurança e recuperem qualidade de vida à Muito vontade. obrigada por Valeu, vir, tamo né, junto. pessoalmente. Te abençoe. Lá na Praia da Nossa, Paciência, com né. certeza, é só aparecer por lá. A gente não cobra Ah, taxa de entrega por lá, viu? ah, muito obrigada mesmo, Valeu, tamo gratidão. junto. Gente, já fico já vou deixar aqui alguns cards pra tá, com certeza outras profissões e atividades. Vocês vão curtir muito e vão lá visitar Arthur. E segue lá o Insta, lá o Novo Verão, viu? Exatamente, Obrigada. Tchau, valeu. gente.